Temos mais participações. Teremos, assim que o Twitter ajudar aqui. Olha só, o Carlos Vernizzi, ele participa pelo Twitter para dizer que desejou, mas ele fez ao contrário, ele não desejou Happy Birthday with Crisis, como a gente tinha dito. Não, ele fez melhor do que isso, ele desejou Happy Crisis with Birthday. Boa. Senhor Presidente, muito bem. E o Carlos merece todo o nosso respeito, porque todo o nosso respeito tecnológico. Daqui a pouquinho você vai descobrir o que é o respeito tecnológico. Daqui a pouquinho, na curiosidade do dia. Porque ele tem um avatar do South Park. O que você acha do South Park? Eu gosto do South Park. Eu gosto muito. Eu acho muito engraçado. Assim. Disseram que estava para acabar. Tomara que não, né? Porque o último episódio, ele... Bom, primeiro que o episódio chama You Are Getting Old. Você está ficando velho, né? E é uma coisa assim toda melancólica. O Stan, que é meio que um dos principais ali, tá indo embora da cidade e tal. Porque os pais dele se separam e daí tudo que ele vê, tudo que ele ouve, ele passa a considerar que desculpa o termo, uma bosta. Exatamente. Literalmente uma bosta. Então ele começa tudo que ele vê, tudo que ele ouve, por quê? Porque ele está envelhecendo e os pais dele têm uma discussão que dizem que já estão há anos e anos fazendo aquilo, tudo igual, e que ninguém aguenta mais ver aquilo, e o público entendeu aquilo como se os autores estivessem dizendo que eles também estão cansando daquilo. Você viu essa cena desse episódio em que ele está no cinema vendo os trailers? Faz tempo que eu não vi um episódio do South Park tão bom. Fazia algumas temporadas que a coisa não ficava tão boa assim. Tem esse filme, Guilherme, dos Pinguins com o Jim Carrey. Como é que é o nome? Os Pinguins do Papai. Pinguins do Papai. E aí tá o Stan e os amigos dele no cinema vendo esse filme. Os amigos vêm o Jim Carrey e os Pinguins, mas não o Stan. O Stan vê o Jim Carrey dançando com pedaços de cocô. E aí é isso. A música soa como cocô. Exatamente. Os filmes são cocô. Tudo pra ele é um cocô. Ou o que mesmo, Márcio Santos? Uma bosta. 8h08. Temos mais participações chegando aqui. O que vocês falam do Akira? Quer saber o Marcelo Rezende? Quem viu o longa do Akira? A animação, né? Eu lembro que eu fiquei muito impressionado na época, né? E eu lembro que uma coisa que me marcou foi uma palestra que eu vi de um animador, e ele falava que aquilo tudo era uma inutilidade, era uma perda de tempo. Para que fazer aquilo num desenho animado? Por que não filmar aquilo? E eu achei uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi na minha vida, porque eu acho a animação sensacional, assim, um grande filme. O Akira, inclusive, eu até comprei a versão em Blu-ray que saiu. Ele continua maravilhoso. Eu acho que é um grande filme que, infelizmente, existe a proposta de ser filmado em live action nos Estados Unidos. Os céus nos livrem, com Keanu Reeves, aposto. E o pior é que eles têm, e para variar, eles querem mudar tudo. Eles querem tirar de Neo Tóquio, eles querem tirar do Japão, eles não querem que isso aí me lembra, sabe o quê, cara? Adolescentes. Para mim, se fizerem isso, é uma grande possibilidade de estragar o filme. Isso aí me lembra aquela coisa quando o cara vai fazer caipirinha, aí ele troca a pinga por saquê, troca o limão por morango, troca o açúcar por... E aí não é mais caipirinha, pomba. Aí não faz o Akira, faz outra coisa. Ciro Júnior, do carro até aqui no trabalho não ouvi, mas quem dubla o Scooby é o Seu Peru, da escolinha do professor Raimundo. Sim, sensacional, Seu Peru, não lembrava o nome, lembrava do personagem. Jefferson, a história do Homem-Aranha. Orlando Drummond é o nome do Seu Peru. Exatamente. Ou Seu Peru é o nome do Orlando Drummond? Os dois. Quem mais aqui? Jefferson. A história do Homem-Aranha com a perda do tio e a culpa dele por isso também cria uma grande identificação com o leitor. É verdade. Quem nunca tratou mal os mais velhos e se arrependeu por isso depois? Quem nunca teve falta de gratidão com o pai e com a mãe que dão tudo e fazem de tudo para que a gente seja educado e sobreviva? Dói depois no futuro. Você, adolescente, malcriado com seu pai, com a sua mãe, acha que eles são, aspas, palha. Se cuida, vai doer depois. É o que a gente estava comentando aqui. Acho que a grande sacada do Homem-Aranha foi essa humanização do herói, né? E ele realmente era o mais humano dos heróis da Marvel. Todos os outros eram cientistas, eram milionários, tinha alguma coisa mais tecnologicamente voltada para essa área. Mas o Homem-Aranha não, ele era simplesmente um adolescente que sofreu um acidente, problemas. Né? Sofreu um acidente. A Glam Hyde diz que Batman não é herói, é super-herói.
Não. Batman é herói. Não, ao contrário, desculpa, Glenn. Batman é um herói, não é um super-herói. A tese dela é bem fundamentada, porque afinal de contas o cara não tem superpoderes. Vai dizer isso pra ele. Diz isso na cara dele que eu quero ver. Tá, existem argumentos para todos os lados. Tem aqui também o Cassiano. Ó, tem uma parcela grande da audiência aí que curte South Park. Ele diz que o melhor South Park é o episódio do Guitar Hero. Pra mim, o preferido é o Saddam Hussein tendo um caso com o diabo. O diabo, né? no longa. Acho que Bigger, Longer and South Park é um dos poucos seriados que é muito bom você ver dublado. Exatamente. Porque muito dublado bom. Em português fica muito legal. Fica muito engraçado. Eu nunca vi dublado. É ótimo. E eles têm aquela linguagem tosca do exatamente, desenho. eles têm aquela linguagem engraçado. tosca, só que em português. Incrível. Mais participações tem a da Cleide, que diz o seguinte: quer saber de super-heroínas, quais são dignas de serem lembradas? A feminista, Cleide. Em termos de cinema, eu acho que você tem a Mulher Maravilha, mas a Mulher Maravilha não envelheceu bem, ela é brega hoje em dia, né? Tanto que há um seriado da Mulher Maravilha que ele foi engavetado. Fizeram 2 episódios e já engavetaram porque realmente não funcionou. Certo, é aquela história do avião invisível, aquilo nunca colou pra mim. Eu tenho um avião invisível. Era de vidro, no fundo, né? Eu gosto muito da Valentina, né? Não sei se ela tem algum superpoder. Assim, Valentina? A Valentina, né? Do Guido Crepin. E em termos de cinema, você tem a Barbarella, né? Que era Jane Fonda, que ela ia atrás do Dr. Duran Duran, que originou, inclusive, a banda. Esse é o filme mais sexy da história do cinema. Ou pelo menos com a abertura mais sexy da história. Ele é meio kitsch, ele é meio brega, mas ele é muito sexy. Só pra você entender, isso aí é meio difícil de achar, mas vale a pena ir atrás na locadora, procurar e alugar. E é de 68 o filme 68. Do Roger Vadim. A nave da Barbarella é toda peludinha por dentro, assim, para que ela possa ficar em roupas mínimas, à vontade, jogada pra cá. No caso da Jane Fonda, a gente entende, né? E a Jane Fonda é a coisa mais sexy ever, né? Sensacional. E nesse filme eles fazem sexo sem fazer sexo, encostando uma mão na outra. E aí, se você fizer com outra mulher, você sai tranquilo. Mas se você fizer com a Jane Fonda, sai faísca da tua cabeça, assim, sai fumaça. É o superpoder da Jane Fonda. 8h14, a gente vai para as considerações finais. Daqui a pouquinho a gente ensina para você o que é respeito tecnológico. Além de ser aquilo que a gente tem por quem tem avatar do South Park, como o nosso ouvinte Carlos, foi quem trouxe essa conversa aqui. Daqui a pouquinho, o que é respeito tecnológico? A maioria de vocês já sabe, porque é antenada aí nas coisas da internet. Por hora, as considerações finais, começando pelo Guilherme Caldas. Bom, terminar falando isso, assim, uma das coisas que falaram do filme do Watchmen, é uma das coisas que eu vi como se fosse uma coisa negativa, assim, um amigo me falou, pegaram o livro e fizeram o filme ipsis literis, né? Eu acho isso um grande mérito, né? Fazer isso com um livro e conseguir ainda fazer um filme bom, entende? Então, assim, eu acho que essa coisa da adaptação, ela tem sempre essas armadilhas, né? Tem sempre essas pegadinhas. Eu aprecio muito quando o filme consegue escapar disso e ser um grande filme independente né? O sujeito não precisa ler o livro antes, não precisa ler o quadrinho, né? E pode assistir o filme numa boa. Até porque eles eles têm que ser obras diferenciadas uma da outra. Sim. Não precisa necessariamente um ficar igual ao outro. As considerações finais do Márcio Santos. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho do Guia da Baixa Gastronomia para contemplar o grande projeto aqui do nosso colega. Eu acho que o cinema e o quadrinho eles andaram juntos desde o início. Os dois surgiram meio que próximos assim. São expressões da cultura pop. Exatamente. Né? E eles têm muito a oferecer em termos de criatividade, em termos de visual. Por que os heróis funcionam tão bem no cinema? Porque eles são visualmente interessantes. Os desenhos são praticamente storyboards que você pode utilizar. A gente tem um exemplo do Sin City, por exemplo, que ele foi filmado exatamente igual ao quadrinho. O 300, né? 300. Eu assisti Sin City olhando o livro e olhando na tela, exatamente. Essa deve ser uma experiência, como olhar o script, né? A mesma coisa, exatamente isso. O storyboard. Eu só queria deixar uma dica de um filme também, que também saiu no passado, junto com o Kick-Ass, que também eu acho que vale a pena ser visto, que é o Scott Pilgrim. É verdade, você estava falando, eu lembrei desse filme. É um grande filme.
O Scott Pilgrim contra o Mundo. Vamos estender um pouquinho essa conversa para falar do Scott Pilgrim. É um quadrinho com referências 1000 ao universo do videogame. Os inimigos do Scott Pilgrim, quando morrem, viram moedas, por exemplo. Isso. E tem outras que você vai captar. No filme, o primeiro barulhinho que você ouve é o barulhinho que saiu do maior jogo de videogame de todos os tempos. É o logo da Universal com a musiquinha. É o maior jogo de todos os tempos. Quem está dizendo isso não sou eu. Tem um site lá que é o Game Rankings, que pega o jogo e mostra qual tem o mais aplausos da crítica ao longo da história. E o número 1 é o Zelda Ocarina of Time do Nintendo 64, um videogame que é completamente inútil se não for para jogar esse jogo em específico. E aí tem um barulhinho do Zelda e vários outros efeitos na hora que você sonoros, abre o logo da Universal, ele tá todo pixelado. Sim, e toca uma musiquinha de filme. Acho que é um filme que vale a pena ser visto, ele é um filme muito bom. Infelizmente, novamente, outro filme que não foi tão valorizado quanto deveria, mas acho que vale a pena pelo visual do videogame, só que não fica aquela coisa específica para quem é fã de videogame. Sim. Ele é um bom filme independente para filme que você pode assistir gosta de videogame. Mais era para ter acabado já, mas tá bom, vamos tocando, né? Tem o Kenai Sun. Parece coisa japonês isso, mas ele tem Avatar do South Park, também merece todo o nosso respeito tecnológico. Daqui a pouquinho você vai saber o que é respeito tecnológico. Ele disse que leu que o Super-Homem foi vendido na época por $130. Como pode? Pode? Aconteceu isso? Não sei. Os caras trabalhavam, eles eram empregados numa editora, entendeu? Quer dizer, ou trabalhavam por conta, né? Não dá para saber o que ia ser o Super-Homem. Ele não tinha como saber, tanto que a família do Schuster e do Siegel, até hoje eu não digo, mas até meados dos anos 80, eles ainda processavam a DC Comics querendo um ressarcimento por esse valor irrisório pelos que eles venderam os direitos do Super-Homem. Então o Super-Homem envolve uma super passada de perna em alguém. Não, eu não considero que seja passada, porque ninguém sabia o que ia ser o Super-Homem. Se você leva o Super-Homem por 130... Na verdade, a mesma dupla tentou emplacar depois um super-herói cujo superpoder era contar piada, entendeu? Entendeu? Então, talvez os caras não fossem tão bons. Eles deram um tiro certo ali, né? Quer dizer, não dá... eu acho que seria picaretagem se os caras tivessem recebido menos do que outros caras por um trabalho semelhante, né? Mas na época isso era padrão. Eu acho que isso era o padrão, né? É diferente. Hoje em dia, se você cria um herói, você já tem uma noção, você já começa a imaginar todos os produtos relacionados imediatamente. Naquela época, não. Era um número de um quadrinho que eles fizeram com um herói interessante que eles acharam. O Super-Homem nem voava, né? Ele dava grandes saltos, né? Tipo o Incrível Hulk. Tipo um super coelho. Sem graça. Voar é o poder mais legal, fora a visão de raio-x, né? Ah, sim, a visão de raio-x é massa também. Para encerrar aqui, muito obrigado, Márcio Santos. Obrigado a você, Márcio Santos. Márcio Santos. O Twitter dele é esse, @DeMárcio_Santos. E tem o Guilherme Caldas para falar pra gente o que é o Guia da Baixa Gastronomia. A gente já fez um 91 minutos inteiro sobre isso. Mas tem demanda, então vamos lá. O que é, onde a gente encontra? O Guia da Baixa Gastronomia é simplesmente o guia mais legal de Curitiba. Não, brincando. O Guia da Baixa Gastronomia é um mapa que eu e o Rafael Martins inventamos procurando listar os lugares sem frescura, assim, onde dá para comer bem, sem maiores aparatos, assim, né? Então você encontra o guia no endereço baixagastronomiacuritiba.com.br. baixagastronomiacuritiba.com.br. Eu vou deixar isso linkado no Twitter da 91 Rock e nossos seguidores podem, com um simples clique, conhecer o guia. Senhores, vale a pena. Muito obrigado. Obrigado.